Oi, eu sou a Simone, sou pastora do Ministério Promessa, Igreja Memprom aqui de Taubaté. Eu queria falar hoje a respeito de Jesus com vocês. É tema de um estudo que nós estamos fazendo na nossa igreja e eu creio que você vai ser abençoado, já que você está aí, e vai ser abençoado também com esta palavra. Amém? Nós sabemos quem é Jesus, quem foi Jesus, o que Jesus fez. Nós temos algumas palavras formadas, alguns pensamentos formados a respeito de Jesus. Mas quando eu e você vai explicar para outra pessoa, quando eu e você para e pensa quem é Jesus, parece que fica uma interrogação. A gente não acha palavras para falar de Jesus. Então eu queria falar com vocês a respeito de três pontos, vamos dizer assim. Quem é Jesus? O que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus? Qual que é a história na Bíblia que nos conta da pessoa de Jesus? O que as pessoas falam de Jesus? E qual que é a maneira que eu e você vamos conhecer Jesus, que foi o que o Senhor ministrou comigo, que eu quero compartilhar com você. Amém? Então, primeiro, o que a Bíblia nos diz de Jesus? A Bíblia nos fala que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que Ele entregou a sua vida para redimir os nossos pecados e que Ele é a segunda pessoa da Trindade. A Bíblia nos fala também que Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, e a sua concepção foi sobrenaturalmente divina. Sua mãe era virgem, Maria era virgem. Sobre a infância de Jesus, não tem relatos, somente nos fala que ele crescia em graça e em conhecimento diante dos homens e diante de Deus. Sobre a juventude de Jesus, tem uma passagem que fala que quando ele tinha 12 anos, José e Maria o encontraram pregando nas sinagogas. Depois, com 30 anos, Jesus foi batizado. Jesus foi para Nazaré e foi batizado por João Batista. Depois ele foi conduzido, logo depois que ele se batizou, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E após 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, Jesus voltou para a Galileia, onde deu início ao seu ministério público. Aí Jesus escolheu os seus 12 discípulos e começou a pregar por toda a terra, toda parte, e anunciar as boas novas. Jesus realizou grandes milagres. Jesus curou doentes, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos, Jesus dominou as forças da natureza, Jesus multiplicou alimentos. E tudo isso para mostrar que ele tinha poder sobre todas as coisas. Na última semana, antes de Jesus ser preso, Jesus passou por momentos muito significativos, que foram eles: a entrada triunfal de Jerusalém, a purificação do templo, o pronunciamento do sermão escatológico e a instituição da ceia. Na mesma noite que ele celebrou a Páscoa e instituiu a ceia, ele foi preso, ou melhor, ele foi traído e preso. Após ser preso, torturado, julgado e condenado à morte, Jesus foi levado para um lugar chamado Calvário. A crucificação era a pior e mais humilhante morte da época. E Jesus foi crucificado com uma coroa de espinhos
e em sua cruz foi colocada uma placa: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ressuscitou dos mortos. Logo após, Jesus apareceu para os 11 na Galileia. E em Lucas 24:50 nos fala da ascensão de Jesus. Que ele foi assunto, que ele foi levado ao céu. E lá está até hoje. Então essa, bem resumidamente, é a história que nós conhecemos de Jesus, que fala na palavra. Eu creio que você conhece todas essas passagens da vida de Jesus que está descrita aqui. Eu creio que não é novidade para você que todos nós temos acesso, todos nós conhecemos a história de Jesus que a Bíblia nos conta. Claro que tem mais detalhes, mas resumidamente é isso que nós conhecemos da vida de Jesus. E Jesus ele é a peça central do Evangelho. Nós achamos que nós conhecemos Jesus pelo que a Bíblia nos fala, por alguns estudos que a gente faz. Mas quando chega na hora de explicar quem é, ou ter uma real consciência de quem é Jesus, a gente acaba que não sabe falar, não sabe explicar. Muitas vezes ficamos sem entender. Quem é Jesus? É uma pergunta que muitas pessoas fazem hoje, mas que naquela época já eram feitas. Certa feita até Jesus próprio falou para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Aí os seus discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. E assim, irmãos, como rotulavam Jesus, por ele ser profeta, por ele ser mestre, nós também hoje em dia, de uma maneira geral, as pessoas hoje em dia rotulam Jesus. Naquela época, Jesus era o curandeiro, naquela época Jesus era o mestre, naquela época Jesus era o profeta. Porque as pessoas são assim, elas têm a mania de pegar algo que sobressai na vida da pessoa e rotular. Por exemplo, fulano é fofoqueiro, fulano é mentiroso, Beltrano é invejoso. Não conhece a pessoa a fundo, mas pega alguma coisa que sobressaiu e já julga. Então Jesus passou por isso também, coisas que eu e você também passamos. Outra coisa também é que Jesus passou naquela época por não conhecerem ele, por não terem contato, né? E também não ter a revelação que nós temos hoje. Tanto é que quando Jesus perguntou: e tu, Pedro, quem dizes que sou? Pedro disse: tu és Cristo, Filho de Deus. Jesus falou para ele: bem disseste, porque foi Deus, foi o Espírito que te revelou. Então, quer dizer, eles não tinham a revelação que nós temos hoje. Então, eles julgavam Jesus de alguma forma, rotulavam Jesus e um ou outro passava aquelas informações a respeito de quem Jesus era, e nem os discípulos próprios tinham uma concepção real, porque em vários momentos perguntou: quem é este? Quando Jesus mandou o mar se acalmar, os discípulos atônicos perguntaram: quem é este que o vento e o mar obedecem? Então eles andavam com Jesus, não conheciam Jesus. Eles não sabiam expressar, não sabiam colocar para fora quem é. E nós, seres humanos, como eu disse, nós temos o mau hábito, muitas vezes, de rotular as pessoas por algo que sobressai na vida delas. Assim também como nós temos dificuldade de potencializar coisas boas a nosso respeito.
de potencializar afirmações boas a nosso respeito. Nós temos essa dificuldade também, de medo de parecer prepotente, soberbo para o outro. Nós não chegamos em nenhum lugar e falamos assim, não, eu sei fazer isso porque eu sou inteligente. Eu faço isso porque eu sou boa. Nós temos essa dificuldade porque nós temos medo do que vai soar para o outro. Então, ou a gente potencializa o que o outro tem de ruim e a gente não consegue potencializar o que nós temos de bom. Esse é o ser humano. Só que Jesus não. Jesus, ele não tinha problema nenhum de dizer quem ele era. Jesus, ele sempre fazia afirmações de quem ele era. Jesus não se preocupava com a opinião de um, com a opinião do outro. Jesus não se preocupava com o que iam pensar dele. Jesus queria era pregar a verdade, ensinar o tempo que ele estava ali, porque ele sabia que o tempo dele era curto. Então ele não tinha medo, ele falava mesmo, para ele não tinha dia, não tinha lugar e não tinha com pessoas. Então, Jesus por várias vezes, ele fez afirmações, potencializou quem ele era ali. E ele não teve medo. Jesus chegou e Jesus, em João 14,6, disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 11,25, Jesus falou, eu sou a ressurreição. Em João 4,26, Jesus disse, eu sou o Messias. João 6,35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Em João 15, Jesus vem nos dizer que eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, ele não teve problema de dizer quem ele era, de pregar o reino, de pregar as boas novas enquanto estava aqui. Só que, irmãos, muitas vezes eu e você tem essa dificuldade. Ou a gente potencializa o lado ruim, ou a gente diminui o que nós temos de bom. E quando tem uma pessoa no meio precisando de uma palavra, de uma ajuda, ou eu mesmo muitas vezes estou precisando algo mais profundo do Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei por onde buscar, eu não sei que direção tomar. E nós precisamos conhecer mais Jesus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo. Porque Jesus, ele não é só essas passagens da Bíblia. Jesus não é só o que as pessoas falam dele. Jesus é muito mais do que a gente possa imaginar, irmãos. Muito mais o Senhor tem para se revelar para mim e para você. Agora, como? Como conhecer mais Jesus? Muitas pessoas falam, orando, lendo a Bíblia, indo aos cultos. Sim, com certeza. Mas eu quero compartilhar algo com você que o Senhor ministrou comigo. E eu quero passar para você, que é uma passagem que se encontra no livro de Efésios 3, 14 ao 17. Nos diz assim, por causa disto me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e profundados em amor. Versículo 16 novamente. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito no homem interior. O que está querendo nos dizer aqui? Está querendo nos dizer, irmãos,
que Cristo habita no meu coração, no meu homem interior, que o Espírito habita no meu homem interior, que o Espírito habita no meu ser. Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Essa é a primeira forma de conhecer a Cristo, é passando tempo com Ele. Eu não preciso ir para a igreja para passar um tempo com Deus. Eu não preciso entrar num propósito de oração às 3 horas da madrugada para ter um encontro com Deus. O Espírito habita em mim, Cristo habita em mim. Então, se Ele habita em mim, eu posso praticar o que Paulo disse: orai sem cessar, orar em todo o tempo em espírito. Porque se Cristo habita em mim, em todo lugar que eu vou, o Espírito está comigo. Em todo lugar que eu vá, eu posso ter comunhão, eu posso ter contato com o Espírito. Eu não preciso estar dentro da igreja, eu não preciso estar num propósito de oração na madrugada para me poder ter um momento com Deus, somente nesse momento. O tempo todo eu e você podemos e devemos ter contato com o Espírito Santo, porque Ele habita dentro de mim e de você. Então esse é o primeiro ponto. Só que também Ele habita em mim, habita em você. Nós podemos o tempo todo orar sem cessar, orar em espírito. Mas é necessário também que nós estejamos um momento reservado para ser só eu e Deus, só eu e o Espírito. Tem que ter um momento, irmãos, de eu entrar no meu quarto, fechar a porta, longe de tudo e de todos. Sabe por quê? O Espírito habita em mim. Então, quando eu vou para o trabalho, o Espírito vai comigo. E lá, eu estou no meu trabalho com outras pessoas, mas eu estou em espírito, eu sei que o Espírito Santo está comigo, então eu estou o tempo todo meditando, lembrando das palavras, lembrando das orientações, dos conselhos. Só que eu estou envolvida com outras situações, mas o Espírito Santo está comigo. A palavra até mesmo diz que Ele me ajuda, Ele é meu ajudador. Então, o Espírito Santo está comigo no meio de outras pessoas. Então eu estou envolvido com outras coisas, mas em espírito. Então há essa necessidade de eu estar sozinha, como esse momento agora. Eu não sei se você está vendo sozinho, se você está vendo com alguém do teu lado, se você está com fone, mas esse momento você parou. É você e a palavra de Deus falando com você através da minha boca. Então há essa necessidade de eu ter um momento para me falar com Deus, para me parar e ouvir Deus falar comigo. Há essa necessidade, há esse relacionamento. Então eu tenho um contato com o Espírito porque Ele habita em mim. Eu tenho um contato com as pessoas em geral, com o Espírito habitando em mim, mas eu tenho que ter um contato com o Espírito, eu e o Espírito, eu e Deus. E é dessa forma que a gente começa a conhecer mais o Senhor. Quando eu sei que Ele habita em mim, eu estou atenta ao que Ele vai falar comigo, às suas orientações, aos seus direcionamentos, eu começo a me envolver com Ele cada dia mais. Eu começo a conhecer Ele. E aí eu vou desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Ele. E é isso que o Espírito Santo espera de mim e de você, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Então, Cristo habita em nós. Isso já é uma verdade, é uma certeza que você tem que saber, que você tem que crer nisso aí. O Espírito Santo habita dentro de você, amém? Agora eu queria ler com vocês Efésios 3 mesmo, 18 e 19.
poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Então, a primeira forma de eu me relacionar com Deus sou eu e Deus, eu e o Espírito habitando em mim, eu e Deus. A segunda forma de se relacionar com Deus é com todos os santos. É com todos os santos. É eu relacionando com Deus, mas e também eu me relacionando com todos os santos. Então, Cristo habita em mim e Cristo habita em você. Cristo habita no seu irmão. Cristo habita no irmão da direita, no irmão da esquerda, no irmão da frente, no irmão da trás. Cristo habita em todo aquele que confessou Ele como o único suficiente Salvador e creu nele. O Espírito Santo passa a habitar. E é através, irmãos, dessa comunhão com os santos, através desse contato que a gente tem com os irmãos, é que a gente passa a conhecer o Espírito Santo, mais de Jesus, mais de Deus. Por quê? Porque eu tenho a minha história de vida. Eu fui liberta de algumas coisas, mas eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Então, esse tipo de libertação, o Senhor não fez na minha vida. Mas eu conheço isso na vida do outro. Eu sei que Deus libertou fulano das drogas. Eu sei que Deus tirou ciclano da prostituição. Eu sei que Deus libertou de casta de demônio. Já vi tudo isso na minha vida. Então eu conheço essa parte que Deus operou na vida do outro, que não fez na minha vida, mas eu conheço porque Ele fez na vida do outro, na vida dos irmãos que eu tenho comunhão. Então eu conheço, eu passo a ter mais conhecimento. Eu conheço Deus na vida do outro. A minha vida vai ter uma revelação de quem é Cristo. Na vida do meu irmão, eu vou ter outra revelação de quem é Cristo. Na vida do meu outro irmão, eu vou ter uma outra revelação de quem é Cristo. E assim, irmãos, é como se fosse um quebra-cabeça. Em cada pessoa, Deus se revela de uma forma. Em cada pessoa, Deus nos ensina de alguma forma. E através das pessoas, eu vou tendo mais conhecimento de Deus. Quando eu não tenho comunhão com alguém, quando eu tenho um inimigo, quando eu tenho alguém que eu não quero ter contato, que eu excluo do meu rol de amigos, eu deixo de aprender uma parte de Deus, uma parte que Deus vai se manifestar na vida daquela pessoa. Então, por isso que é importante nós estarmos em união. É importante nós termos essa vida de cruz. Eu preciso de você para saber quem Deus é. Eu preciso do meu irmão para saber quem Deus é. Eu preciso do outro meu irmão para saber quem Deus é. Porque em cada um Deus vai se revelar de uma forma e eu preciso saber quem Deus é. Então, nós precisamos de uma vida de cruz para compreender. Eu preciso ter contato com Deus, eu e Deus. O Espírito habita em mim, eu e Deus. Tanto no coletivo quanto no privado, mas eu e Deus. Eu e Deus, mas é eu e os irmãos também.
Então essa é a vida de cruz. Eu com Deus, eu com os irmãos. Eu com Deus, eu com os irmãos. Eu busco Deus e Deus se revela para mim através da vida dos meus irmãos. Quanto mais eu busco de Deus, Deus se revela para mim na vida dos meus irmãos. E é aqui, irmãos, que Deus vai revelar toda a plenitude dele. É aqui em comunhão com os irmãos, em comunhão com os santos, é vivendo em família que o Espírito Santo vai se revelar e vai nos mostrar toda a plenitude de Deus. Então há uma necessidade gigantesca de nós vivermos em comunhão, nós congregarmos, porque essa história de desigrejado, irmãos, isso não existe. Porque eu vou buscar Deus na minha casa, mas e a comunhão com os irmãos? E a comunhão com os santos? Como é? Como é que eu vou? Como que Deus vai se revelar? Não tem como, irmãos. Deus até se revela para você aqui, ó. Mas e aqui? E na comunhão, e na plenitude? Aqui você não vai alcançar a plenitude. Então há necessidade de nós congregarmos, de nós estarmos fazendo parte da família de Cristo de verdade. Tá vivendo em comunhão com as pessoas. E no livro de Mateus 22, 37 e 39, nos diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é a vida de cruz que vai nos levar à revelação de quem é Jesus. Quanto mais eu exerço a minha vida de cruz, mais conhecimento de quem é Jesus eu vou ter. Carrega a sua cruz, que muitas pessoas usam pejorativamente para falar do marido, para falar do filho problemático. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que eu e você de verdade tome mesmo a cruz, mas é essa cruz eu tendo comunhão com Deus e eu tendo comunhão com os irmãos. Essa é a cruz que nós temos que levar. Essa é a cruz que nós temos que viver. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver essa cruz. Ver que você tem comunhão com Deus, mas você tem também comunhão com os irmãos. É aqui que a gente vai descobrir quem Deus é, irmãos. Então há essa necessidade. Eu sei quem Deus é pelo que está escrito na Bíblia, pelo que a Bíblia nos fala de Jesus. Eu sei quem Deus é por causa do que as pessoas falam, potencializam coisas a respeito de Jesus. E eu sei quem Deus é através dessa mensagem que eu trouxe, através da cruz, através desse relacionamento eu com Deus e eu com os meus irmãos. Então é só mesmo através desse contato que nós vamos descobrir quem é Cristo, quem é Jesus. E para finalizar, esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Wellington Oliveira, e no meio da pregação dele ele falou umas palavras que eu anotei e eu queria ler para você, que é a respeito de Jesus. E se você ainda, através das minhas palavras, você ainda não conseguiu entender, ainda está com alguma dúvida, eu quero que você abra o teu coração e que você possa ouvir essas palavras que eu vou falar agora e que o Espírito Santo possa tocar em você. Amém? As palavras do pastor Wellington Oliveira nos diz assim: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a expressão exata da forma maravilhosa do Deus que a gente não pode ver. Jesus é o Filho que eu e você nunca conseguimos ser. Jesus é o pão da vida assada no forno
da misericórdia de Deus. Jesus é a raiz inabalável de toda a vida despedaçada. Jesus é a porta de entrada para o paraíso de Deus num mundo que é fechado pelo pecado. Jesus é a glória vestida de fraqueza que torna o crente forte mesmo sendo fraco. Quem é Jesus? Jesus é o pastor que alimenta a alma e que dá descanso para o corpo. Jesus é o sacrifício cheiroso que tirou o mau cheiro do meu pecado. Jesus é a expressão de um amor que não se pode ser descrito, mas pode ser experimentado. Quem é Jesus? Jesus é o cordeiro que representa os fracos e o leão que representa o céu. Quem é Jesus? Jesus é o presente oferecido para as pessoas que mereciam algemas de condenação. Quem é Jesus? Ele é a resposta certa para um mundo que vive fazendo as perguntas erradas. Quem é Jesus? Jesus é o amigo que você nunca teve. E o Deus que, se você conhecesse melhor, você teria menos ansiedade e menos problemas quando olhasse para o futuro. Quem é Jesus? Jesus é aquele que te segura pela mão e você sabe que ele não vai soltar. Quem é Jesus? Jesus é aquele que entrou na nossa vida e ela nunca mais foi a mesma. Quem é Jesus? Jesus é a energia verdadeira para quem está cansado de fogo falso. Quem é Jesus? Jesus é o alfa da sua nova história e o ômega da sua dor e do sofrimento. Eu queria descrevê-lo, mas eu não posso. Não porque me faltam palavras, mas por bom senso. Porque é impossível compará-lo, porque não existe nada melhor e maior do que ele. Que você possa meditar nessas palavras, que o Espírito Santo fale com você e se revele a você. Que Deus te abençoe, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, que você leve Jesus através dessa mensagem até outras pessoas. Amém? Deus abençoe e eu agradeço em nome de Jesus.